Bom, pessoal, primeiramente eu quero justificar e explicar pra vocês que eu tinha feito a leitura de Êxodos 30 e 31, mas por alguma razão não veio pra cá pro YouTube. E aí acabou sendo postado do 32 e o 33. Então, era pra ontem eu ter lido o 34 e o 35. Mas aí ia ficar faltando o 30 e o 31. Então, hoje eu vou ler do 30 ao 35. E também já vou fazer logo o de hoje, que vai ser o 36 e o 37. Mas o 36 e o 37 eu vou fazer num outro vídeo, pra não ficar tão extenso assim. Porque o 36 e o 37, a gente inicia a construção do santuário. Então, vamos iniciar o capítulo 30. Então vamos lá para o capítulo 30. Do versículo 1 ao versículo 10, o altar dos perfumes. Do versículo 11 ao versículo 16, imposto para o culto. Do versículo 17 ao versículo 33, a bacia de bronze e o óleo de unção. Do versículo 34 ao versículo 38, incenso. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quebrado seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terá 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas de 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente ao propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá deste modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecerei sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e nem derramarei sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Com o sangue da vítima pelo pecado, fará expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Bom, pessoal, eu tive que sair do fundo da natureza porque começou a chover. Vamos continuar. Imposto para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres o recenseamento dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás a serviço da tenda da reunião. Ele será um memorial diante do Senhor, de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. A bacia de bronze e o óleo de unção. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções, com um pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda da reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, deverão lavar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo que o tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás, para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará óleo sobre o corpo do homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. Incenso. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, cascodífera, galbano, aromas e incenso, puro e em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensão, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal.
puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança na tenda da reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa sagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio do seu povo. Capítulo 31. Os operários do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Eis que clamei por seu nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras, invenções do trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho de madeira e para executar toda sorte de obras. Associei-lhe Oliabe, filho de Aquezemeque, da tribo de Dan. E dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda da reunião, a arca da aliança, a tampa que recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios e a bacia com seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos consagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O sábado e as tábuas da lei. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Observarei os sábados, porque esse é um sinal perpétuo sobre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade, com pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Propiciatório, que tem a virtude de tornar propício ou favorável. No sentido bíblico, é um vaso sagrado em que se oferece sacrifícios a Deus. Pode ser uma pessoa ou coisa que tem o dom de tornar Deus propício. Bom, minha interpretação sobre esses 2 capítulos. Deus seguiu informando como ele gostaria de construir o seu tabernáculo, que é o seu local sagrado, que hoje nós temos as nossas igrejas, né, como local sagrado. E ele também deu a Moisés, não apenas como ele gostaria que tudo isso fosse construído, como tudo deveria ser consagrado, mas também quem deveria fazer, porque ele enviou o Espírito Santo para determinadas pessoas a capacidade e os dons para executar tudo isso da maneira correta, consagrando e tornando sagrado cada uma dessas coisas para ser servido a Deus. E Arão, seus filhos e sua posteridade são os primeiros sacerdotes de Deus, as primeiras pessoas a serem consagradas para servir a Deus, para ser intermediários de Deus em suas palavras para o povo. Então, veremos o que acontece nos próximos capítulos. Agora vamos para o capítulo 32 e 33. Capítulo 32, versículo 1 ao versículo 14, o bezerro de ouro. Versículo 15 ao versículo 29, consequências do pecado. Versículo 30 ao versículo 35, Moisés pede perdão pelo povo. No capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 6, o perdão de Deus. Do versículo 7 ao versículo 11, Moisés na tenda do encontro. Do versículo 12 ao versículo 17, o desejo de ver Deus. Do versículo 18 ao versículo 23, a glória de Deus. O bezerro de ouro. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos do que é feito dele. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhe prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-se sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito.
Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que acenda minha cólera contra eles e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tiraste do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: Com mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por nós, mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Consequências do pecado. Moisés desceu da montanha segurando nas mãos as 2 tábuas da lei que estavam escritas dos 2 lados sobre uma e outra face. Era uma obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento? Não, respondeu Moisés. Não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou. Arrojou as suas mãos nas tábuas e quebrou-as ao pé da montanha. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou e esmagou até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. Moisés disse a Arão: Que te fez este povo para que tenhas atraído sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não se irrite, o meu senhor, tu mesmo sabe quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos do que é feito dele. Eu lhes disse: Todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele e mo entreguem. Joguei-o ao fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo-o assim à zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa, passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia dentre o seu povo. Moisés disse: Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho, de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. Moisés pede perdão pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometeste um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor. Talvez obtenha perdão por vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoes agora este pecado, senão apagai-me de vosso livro que escreveste. O Senhor disse a Moisés: Aquele que pecou contra mim, apagarei de meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti. Mas, no dia de minha visita, eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Capítulo 33. O perdão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os iteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel, mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu vos aniquilaria em caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar, e cada um tirou os seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai, pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites, ao partir do monte Horebe. Moisés na tenda do encontro. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou-a de tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda da reunião fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia à tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos, até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entrelinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé à entrada de suas tendas, se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entrelinha com Moisés face a face, como um homem fala com um amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava do interior da tenda.
O desejo de ver Deus. Moisés disse ao Senhor: Vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E, entretanto, dizestes-me. Desculpe. Conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor. E considerai-me que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não vos façais partir deste lugar, porque onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tens todo o meu favor e te conheço pelo teu nome. A glória de Deus. Moisés disse: Mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu: Vou fazer passar adiante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: Não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não poderá ser vista. Bom, minha interpretação desse trecho. Moisés foi um homem pacífico ao pedir que Deus tivesse calma com relação ao seu povo, porque seu povo não perdeu a oportunidade, né, de cometer o primeiro pecado. Porque Deus falou: não irá contemplar outro Deus que não seja eu, porque eu sou o Senhor teu Deus. E o que o povo fez? Primeira coisa que o povo fez: criar um Deus de ouro e contemplar uma imagem, coisa que Deus pediu para não ser feita. Mas Moisés foi lá e pediu: Senhor, porque vai extinguir o seu povo, o povo escolhido por você. Então Deus se arrependeu, não foi lá e fez. Mas Moisés vai lá e faz uma cólera contra o povo ao qual ele pertence, e o povo que não é dele é de Deus. Que sentido, gente? Onde é que tá isso? Eu não faço ideia. E nessa cólera que bateu em Moisés, da qual ele impediu que Jesus tomasse providência para ensinar o povo do pecado que eles estavam cometendo, 3.000 homens se foram. Deus, com sua misericórdia e justiça, fez o quê? Disciplinou o povo. Vocês abriram mão do ouro para contemplar um Deus que não era o seu Deus. Então abram mão de todo o resto por mim. Esse foi o pagamento pelo pecado cometido pelo povo, porque Deus disse que não iria mais se livrar do povo, porque isso ele fez um acordo com Moisés. E contra Moisés ele disse: o seu, dá para entender assim, né? O seu tá guardado. Porque ele disse a Moisés aqui no versículo 34: vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti, mas no dia de minha visita eu punirei seu pecado, porque Moisés cometeu um pecado contra o povo israelita, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. O que será que Deus aprontou com Moisés? Eu posso estar me precipitando, mas creio que foi não permitir a entrada de Moisés na Terra Prometida. Veremos isso mais na frente, porque eu não sei em que capítulo que eles vão chegar na Terra Prometida. Mas veremos isso mais adiante. Mas é isso. Deus perdoa, a glória de Deus. Deus não deixa ninguém ver toda a sua glória. Mas ainda assim, Moisés tem a honra de contemplar por detrás a glória de Deus. Veremos o que acontece no próximo capítulo. Agora, encerrando sobre a ruptura e renovação da aliança, vamos ler o capítulo 34 e o comecinho do capítulo 35. Do versículo 1 ao versículo 13, a renovação da aliança. Do versículo 14 ao versículo 28, novos mandamentos. Do versículo 29 ao versículo 35, efeitos da teofania. E o versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 35, descanso do sábado. Renovação da aliança. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebrastes. Estajás prontos pela manhã para subir ao monte Sinai. Tu te apresentarás diante de mim no cume do monte. Ninguém subirá contigo, nem apareça em parte alguma do monte. Não haja nem mesmo ovelhas ou bois pastando em seus flancos. Moisés talhou, pois, 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e no dia seguinte pela manhã subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, segurando nas mãos as 2 tábuas de pedra.
O Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e infidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos, e nos filhos de seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. Moisés inclinou-se incontinente até a terra e prostrou-se, dizendo: Se tem o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados, e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse: Vou fazer uma aliança contigo, diante de todo o teu povo farei prodígios, como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor. Que faço por meio de ti? Se atento ao que te vou ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não vos torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrarei suas estelas e cortarei suas aserras. Novos mandamentos. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama o Zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes do país, pois, quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias de seus sacrifícios. Poderia acontecer também de tomardes entre suas filhas esposas para teus filhos e suas mulheres que se prostituem a seus deuses. Poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos ázimos, como te prescrevi, no tempo fixado do mês das espigas, porque foi esse mês que saíste do Egito. Só comerás durante 7 dias pães sem fermento. Todo primogênito me pertence, assim como todo macho primogênito de teus rebanhos, todo gado maior como do menor. Resgatarás com um cordeiro o primogênito do jumento, do contrário, tu lhe quebrarás a nuca. Resgatarás sempre o primogênito de teus filhos, e não te apresentarás diante de minha face com as mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas descansarás no 7º, mesmo quando for tempo de arar e de ceifar. Celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os vossos varões se apresentarão diante do Senhor, Deus de Israel. Porque expulsarei as nações diante de ti, e alargarei tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra, enquanto subires 3 vezes por ano, para te apresentares diante do Senhor, teu Deus. Quando sacrificares uma vítima, não oferecerás o teu sangue com pão fermentado. O animal sacrificado para a festa da Páscoa não será conservado até o dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos frutos de teu solo. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: Escreve essas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Efeitos da teofania. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E tendo visto Arão e todos os israelitas notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante e não ousaram aproximar-se dele. Mas ele o chamou, e Arão com todos os chefes da assembleia voltaram para junto dele, e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu em seu rosto. Mas, entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Estes viam irradiar a pele de seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto, até a próxima entrevista com o Senhor. Versículo 1 ao versículo 3 de capítulo 35. Descanso do sábado. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: Eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º será um dia de descanso completo consagrado ao Senhor. Tudo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Aserás são deusas, né? Que eram consideradas mães dos deuses, como por exemplo a deusa do amor, a deusa do sexo, a deusa da fertilidade. Era uma deusa que os pagãos tinham na antiguidade e acreditavam ser a esposa do Criador de tudo que existe, existiu e existirá. Teofania é a aparição ou revelação da divindade, a manifestação de Deus.
Bom, minha interpretação desses 2 capítulos. Deus é misericordioso demais, né, gente? Como Moisés foi, assim, tomado pela cólera ao ver o povo pecar adorando um bezerro de ouro e quebrou as tábuas da lei que Deus havia feito, Deus resolveu escrever novas leis, né? Junto de Moisés, pediu novas tábuas e fez novas leis. Então esperamos que o povo dessa vez siga as leis, né? Veremos nos próximos capítulos. Pediu o descanso de sábado, que na verdade, no caso dos católicos, né, nós colocamos o calendário para iniciar a segunda-feira, então o nosso descanso acabou se tornando o domingo. Que o descanso não é necessariamente não trabalhar, mas sim dedicar este dia a Deus. Dedicar o domingo às coisas de Deus. Mas o importante mesmo é nós estarmos nos dedicando a Deus todos os dias. Não existe dia para estar com Deus, para fazer as coisas de Deus, para exercer os ensinamentos de Deus, para sermos pessoas mais de Deus. O efeito da teofania foi uma coisa percebida por todos os povos, então, por todos os israelitas, eles perceberam que realmente Moisés era uma pessoa que tinha acesso a Deus. E Deus renovou a aliança por meio de novos mandamentos mesmo. Veremos o que acontece agora no próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre a construção do santuário.